Hoje tivemos aqui o Carlão. Para quem conhece, Carlão Poliglota, aqui de Itaquaquecetuba. Um cara com uma estrutura educacional, caráter e familiar espetacular. Um cara que me mostrou mais grandes exemplos de ser humano. Tem uma família exemplar, uma pessoa que construiu uma base em cima de uma mãe tão dedicada à família e tão guerreira, principalmente nessa semana, a Semana da Consciência Negra, que o canal Paulista aqui vem trazer para vocês. Acompanhe. Olá a todos que acompanham o Jornal Paulista Entrevista. Nessa semana vamos aqui ter personalidades. Para mim eu vou falar assim, tá? Independente se elas são ou não. Por quê? É uma consciência negra, mas eu quero essa semana toda no canal Paulista essa consciência, mas com exemplos maravilhosos, tá? E o Carlão que está aqui, que eu acho que 80% de Itaquá conhece, é um cara que aí sempre está envolvido em várias ações, um cara que vive aqui em Itaquá há muitos anos, né? Já nos conhecíamos, mas nunca batemos um papo, como estavam fazendo aqui nos bastidores. Mas vou parar de falar um pouco e deixar meu convidado aqui, Carlão, mais conhecido aí como Poliglota. Vocês vão entender, vocês sabem disso. Carlão, se apresenta para quem não te conhece, que eu acredito que são poucos, mas fica à vontade e se apresente, por favor. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais nada, Sidney, gostaria de agradecer pelo convite. Fico orgulhoso, porque isso é uma forma da gente estar interagindo aqui em Itaquá. Mas eu me chamo Carlos, tenho o apelido de Poliglota, mas acima de tudo sou negro, da pele escura, cabelo pinchain. Diga-se de passagem que eu sou casado com a doutora Ilani, pai de duas filhas, Juliana e Giovana, por sinal duas engenheiras que conseguimos formá-las. E estou aí nessa cidade que eu muito gosto, e sou muito saudosista, diga-se de passagem. Aliás, estava lembrando de um grande amigo, saudoso amigo Lalo, né, que foi uma referência de vida para mim, diga-se de passagem. E hoje eu estou sendo entrevistado pelo genro e a filha, que para mim é uma satisfação fora do comum, ok? Carlos, mas muito obrigado. Eu vou falar o contrário. Eu estou tendo um grande prazer em entrevistar você. E falar do Lalo para mim é meio complicado, porque aquele velhinho, filha da mãe, tá aqui no meu coração e eu não posso falar muito, senão não aguento, eu choro. Mas onde você estiver, meu velhinho, te amo, cara. Faço ideia. Carlão, me fala um pouquinho, você apresentou um pouquinho, falou um pouquinho, mas eu ia começar já com algumas perguntas, principalmente pela essa semana. Estamos aí tendo uma semana de consciência negra e isso para mim é valoroso porque nossa cultura é negra, a nossa história vem dessas pessoas guerreiras que só dá exemplo e infelizmente não são todos que veem dessa forma, mas acredito que com os anos e as décadas passando, essas grandes pessoas também veio mostrando e veio conquistando e veio mostrando para que veio. Então acho que é bom vocês prestarem atenção. Por que esse apelido? Conta pra gente. Então, é incrível, né? Já a questão de décadas atrás, um grande amigo, morador em Itaquá, de uma família tradicional, os Marianos, né? O Oscar, que foi irmão do saudoso Norberto, que é irmão do Carlinhos Mariano, que trabalha no fórum, diga-se de passagem, no cartório, melhor dizendo, desculpe, do Léo, que também é uma família tradicionalíssima aqui em Itaquá. E o Oscar, por sua vez, eu não sei em função do que ele se inspirou, em que ele se inspirou e me chamar de Poliglota. Não sei se é a maneira de eu falar,
mas profundamente não tem nada a ver, porque mal falo português. Imagina, Né? a humildade. E poliglota, como sabemos, é aquele que fala duas ou mais línguas, dicas de passagem, né? Mas hoje eu sou, uma das referências é poliglota, o pessoal me conhece como Carlão, poliglota, etc, né? Foi essa, então... Olha aí, gente, isso daí demonstra, já é um pedacinho da humildade desse homem, que não importa se ele fala 10 línguas ou só o português, que é a nossa raiz, isso daí, e ó, de malho português, quem fala sou eu, viu? O homem aqui manda bem, viu? Que é isso? Carlão, a gente está nessa semana, né, da consciência negra. Para mim, sempre foi importante essa parte, porque eu tenho grandes amigos e que respeito muito, que moram aqui no meu coração, que são negros de verdade, como você, como eu te vi aqui ontem também, as Miss Suzano e a Miss Afro Alto Tietê, que também são duas pessoas maravilhosas. Isso para mim nunca foi uma barreira e nem um pré-conceito de algum tipo de forma. Sim. Pelo contrário, essas pessoas que eu tenho tanto respeito e admiro são pessoas que me mostraram ser tão dignas de respeito, do meu humilde respeito, tá? Do que brancos. Alguns brancos, claro, não posso generalizar. Porque são pessoas maravilhosas, cara, que me deram exemplos e que me dão exemplos de pessoas simplesmente guerreiras, de um caráter ímpar e que só vem conquistando seu espaço graças a muita força, graças a muito conhecimento e principalmente a Deus. Eu não tenho nem o que colocar mais adjetivos. Enfim, me conta um pouco, vamos conversar um pouco dessa sua história, um pouco da sua trajetória, como foi chegar na cidade, como foi se estruturar, enfim, é um bate-papo, Carlão. Então é o que a gente estava fazendo atrás das câmeras, a gente vai fazer aqui para todo mundo que já conhece e quem não te conhece, conhecer um pouco de você. Sim. Então, como foi chegar na cidade, há quantos anos atrás? Na verdade, há 58 anos atrás, então dá para eu entender. cheguei na cidade de Itaquá pelos meus pais, vindo de Guarulhos, eu tinha acho que 3 anos, né? Vim morar em Itaquá, evidentemente, mas mais precisamente no Pacová, que fica, né, na rua João Vagnotti. E daí fiquei, conheci muitos, toda a minha infância foi no centro de Itaquá, estudei no grupo escolar Benedito Vieira da Mota, né? A minha infância foi com Chiquinho Calazans, Van Cler, João Verso, né? O Giba, né? Enfim, a família de Tupito também foi importantíssima na minha vida, porque foi lá que nós assistimos televisão, na época do Canal 7, da Jovem Guarda, né? Puta, foi uma coisa incrível, foi um aconchego assim, fantástico. De lá, a partir daí, tivemos morando no Novo Itaquá, depois voltamos novamente para João Vagnotti, aqui no Pacová, e no momento, desde então, a gente mora na Vila Maria Augusta, ou seja, durante esses 58 anos, tudo em Itaquá. Aprendi muita coisa no desenvolvimento, né? Hoje, essa evolução tem muitas histórias envolvidas, porque a vida, evidentemente, não foi fácil, não é fácil para ninguém, mas graças a Deus, com a minha mãe, que é a saudosa minha mãe, Dona Conceição, né, com a minha família que eu constituí a partir do seu Zé Marinho, que foi o meu sogro, que por sinal que implementou a escola de samba aqui em Itaquá na década de 80, na gestão do Gumercindo Domingos de Lima, saudoso Gumercindo Domingos de Lima, tá? Em 82 a escola saiu, mas nós tínhamos a escola de samba, né, criada pelo José Marinho desde 1976, né, e até que em 82, de fato, conseguimos implementar. Então, a minha formação vem daí, né,
nessa trajetória toda, constituí família, por sinal, vim a casar com a filha do seu Zé Marinho, o criador do samba em Itaquá, né? Desse relacionamento, né? Tivemos a Juliana e a Giovana, hoje duas engenheiras negras formadas, minha esposa formada em Direito, eu sou técnico aposentado da Sabesp, né? Então eu sou muito feliz, né? O que a gente, de certa forma, tem a preocupação é de sempre valorizar e procurar servir de exemplo ou, de certa forma, de alguma referência, né, da possibilidade de, a partir do momento que haver insistência, persistência, a gente consegue chegar nos seus planejamentos, ou seja, concluir um planejamento de vida. Isso é muito importante. Então, eu sou muito feliz e muito grato a Deus, e sou muito grato à minha mãe, né, à minha família, e para ser o que eu sou, foi em função deles. E sem contar também que, né, com o ambiente, com os amigos, né, de boas referências. Aqui nós tivemos boas referências, o Sidney em Itaquá. Tivemos boas referências e isso agrega no desenvolvimento, diga-se de passagem. Com certeza, concordo plenamente. E, Carlão, e vocês aí que estão nos assistindo, você deu para entender um pouco da mensagem, um pouquinho da história dele, porque se for contar aqui, a gente, no mínimo, metade de um dia para começar a primeira parte e a outra metade para continuar, né? Porque graças a Deus, está aí com uma belíssima história, bem resumida, mas a análise que eu tiro, Carlão, acho que não sei se eu tenho o direito de fazer isso, mas vou fazer dessa forma, é que você traz um grande exemplo de família, um grande exemplo, já vindo de família, da sua mãe, né, que infelizmente faleceu, da família, da sua base familiar, dos amigos e da grande base que você formou, que é a sua família. Perfeito. Né? Isso demonstra que você pode ser exemplo e é exemplo dentro dessa cidade, em cima de exemplos que você mesmo vem fazendo, que você vem mesmo construindo, né, dentro da cidade. E como infelizmente temos ser humanos, o ser humano é falho e o ser humano ele tem o costume de julgar ou de comentar ou de, enfim, falar, língua feroz, como a gente gosta de brincar. O ser humano e o próximo, mas não olha para si mesmo, né? E esse pouquinho que você acabou de falar, Carlão, só demonstrou que desde as décadas lá atrás, quando ele chegou e antes tinha claramente gente aqui construindo essa cidade, construindo com vontade, com amor, com respeito ao próximo e sem nenhuma modernidade. Se você parar para analisar, que é a nossa década, nosso século hoje, a gente tem um mundo na nossa palma da mão, com celulares, internet e assim vai, mas isso daí não fazia falta. Claramente não fazia falta porque não existia, né? Mas também ninguém se preocupava com isso, a não ser viver o momento, conhecer pessoas boas. E aqui está um grande exemplo, né? Eu tive um sogro que infelizmente faleceu, que para mim é um grande exemplo também. E assim vai, né? E eu não tenho muito o que falar para vocês o seguinte: sigam grandes exemplos e tentem analisar uma dificuldade que todos tinham na época, todos, e para eles não seria diferente, de se instruir, de procurar educação, de procurar cultura, de crescer nessa sociedade danada, cruel, que infelizmente temos, é uma cultura que temos e que estamos mudando também, e isso aí é notável. Esses grandes exemplos que essa semana vão passar pelo canal, e vocês vão entender, eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje e aprendendo, escutando e tendo exemplos como essa. Carlão, eu vou parar um pouquinho porque eu lembro de pessoas tão importantes para mim e que aí eu tenho que segurar o coração, que senão a gente não aguenta, né?
A gente vai entrar para o comercial e já voltamos. Canal Paulista, um novo meio de comunicação no Alto Tietê. Acompanhe a nossa programação no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Vem com a gente! Então não me diz que tudo é complicado. Só quero que você fique um pouco mais e faça o agora ser a história de amor que a gente sonhou, que a gente sonhou. Acompanhe no Jornal Paulista uma programação especial sobre as principais notícias da semana. Todas as sextas-feiras, às 21 horas, na página do Facebook e no Instagram, são divulgadas as mais importantes informações semanais sobre o Alto Tietê. Não perca! Estamos de volta, né? E como eu estava falando ali no primeiro bloco, e é emocionante falar de pessoas e de exemplos, e eu tenho um grande prazer de que o Carlos está aqui, Carlão esteja aqui e dando esse exemplo de vida para vocês. Para mim, eu estou aqui presente, tenho esse privilégio, mas vocês que estão assistindo tenham também e filtre esse recado, filtre esse exemplo de pessoa que eu acho que temos só a ganhar, tá? Deixa suas bandeiras de lado, ou seus pré-conceitos de lado e foque no ser humano que foi formado aqui nessa cidade, saiu de uma cidade grande, que Guarulhos, vizinho daqui, que também faz parte do Alto Tietê, mas veio se formar e formar toda a sua família aqui. E é um grande exemplo lá na cidade. Carlão, eu vou parar de falar, como diz minha amiga, eu falo muito, Isméria, que também é uma negra sensacional, que amo de paixão, você sabe disso, Isméria. Esses anos todos de Itaquá, né, e da região, com certeza você tem 1 milhão de histórias, 1 milhão de exemplos para contar e dar aí de exemplo para esse pessoal que está assistindo. Vamos conversar sobre isso e eu peço para você aí, no mínimo, tá? Para a gente fechar essa entrevista perfeitamente, umas 3 histórias que te marcou, que te fez quebrar paradigmas, que te fez trazer e construir toda essa história, esse exemplo de vida que você tem na cidade. Por favor. Sim. Na verdade, o que eu tenho a expor da minha trajetória de vida é algo importante, porque na realidade foi uma vida sofrida. O fato de ter que romper paradigmas, entre outras, não foi fácil. E a minha vida, a minha formação, sempre está voltado na iniciativa da minha mãe, ou seja, no procedimento dela, o fato dela tomar frente. Ela tinha uma sensibilidade e ela tinha uma visão, né, de educar e ter os seus filhos, né, com o mínimo necessário, educação sobretudo, né, e nos ensinou muito a humildade e a simplicidade. Mas minha mãe, num determinado momento, tamanha era a ousadia, tamanha era a garra dela, que no momento que não houve possibilidade de eu sou de uma família de 3 irmãos, de dar sequência nos estudos primários aqui, porque nós éramos muito peralta, né? Inclusive moramos no barraco, nosso barraco de tábua era muito conhecido. Aliás, por Deus, aquele barraco não caiu em razão de uma tempestade. Mas nós fomos expulsos da escola e minha mãe
todos os dias nos levava para o parquinho infantil. Hoje tem a estação Parque Dom Pedro, ali era um parquinho, e do parque ela ia trabalhar, porque ela foi uma excelente empregada doméstica, muito honrada, diga-se de passagem. E dali do parquinho nós íamos estudar no colégio na Rangel Pestana. Depois voltávamos para o parquinho infantil, e quando ela saía do serviço nos pegava o trem, e no dia seguinte, isso foi durante 2 anos. Eu confesso que eu não tinha hoje essa coragem que ela teve. Então ela foi muito importante, né, na nossa vida, no que diz respeito à nossa formação, diga-se de passagem, né? Eu levo muito isso a sério. Isso ajudou, evidentemente, a gente se consolidar, né? Mas Itaquá foi uma cidade muito importante para nós. Aliás, houve pontos importantes no nosso desenvolvimento, inclusive na escola mesmo. Eu ficava satisfeito, admirado, empolgado quando nós entrávamos na escola. Antes de entrar na escola, nós cantávamos o hino nacional, né? E outra coisa que também ficava fascinado, era no dia aqui em Itaquaquecetuba, era o 7 de setembro, as festividades cívicas do dia 7 de setembro. Era algo assim contundente, extremamente contundente. A nossa diversão se resumia, né, no time do Esporte Clube Bandeirantes, e também o salão que nós tínhamos aqui, que foi marcante na minha vida. Eu me lembro exatamente que uma ocasião, eu já com 18 anos, já formado, a minha mãe viu que meia-noite eu não chegava em casa, ela foi me buscar na porta do salão. Chegou e me tirou de lá. Não, você não tem idade para isso. Ou seja, com 18 anos. Isso marca profundamente todo esse processo. Os amigos que eu consegui aqui também é algo marcante, né? Até hoje tem o Laércio, cujo apelido dele é Bolacha, que ele administra o GEV, né? O Veteranos de Itaquá. Isso aí. E que eu falo, puta, graças a Deus tem você, o Laércio. E que antecedeu foi o Arrigo. Porque hoje esse movimento, esse campo, esse clube, é onde a gente consegue nos reunir, vem pessoas de antigamente, então nós temos um ponto de encontro e conversa, e isso vai alimentando a nossa identidade cultural, diga-se de passagem, porque uma população ela tem que procurar ter uma identidade, né? E essa identidade a gente constrói com a socialização. Por outro lado, sabemos assim perfeitamente que esse caminhar para o desenvolvimento, ele é penoso, ele é sacrificado, entende? Principalmente, né, em se tratando de nós negros. Alguém pode ficar abismado com isso, achar que não é por aí, mas na realidade quem está no meio, né, enfrentando todos os paradigmas, sente isso, presencia isso, sente isso. Eu pude perceber, não só comigo, mas com a minha esposa, com as minhas filhas, né? Mas o mais interessante nesse processo, eu penso, estou convicto que você adquire através do conhecimento, através da educação, através da formação. E quando eu falo de formação, não há necessidade prioritariamente de ter uma faculdade. A educação familiar é muito importante para que sirva de exemplo, para que possa se tornar um cartão de visita para enfrentar toda essa diversidade do mundo. Então, o preconceito é algo muito evidente na nossa sociedade, mas que a gente tem que criar, né, todo um aparato para poder superar, porque isso vem desde o tempo de
de colônia, isso é uma coisa que se estende. Então, nós temos que familiarizar, né, nos valorizar, sobretudo, algo que é de fundamental importância, é você procurar o conhecimento da sua cultura, né? Eu me lembro exatamente quando que eu fui indagado sobre conhecer da minha própria cultura. Foi no momento que nós fomos para Porto Seguro e que nós estávamos numa cantina, e essa cantina era administrada por um francês. E no momento que ele simpatizou conosco e bebendo um drink, ele comentou, falou sobre a negritude e que me surpreendeu. Quer dizer, um francês com conhecimento fora do comum e eu um analfabeto. Foi a partir daí que eu falei, eu tenho que conhecer mais sobre mim, sobre a minha etnia, sobre a minha cultura, né? E foi a partir daí que eu pude me reconhecer, me valorizar, me orgulhar de si mesmo. Isso é muito importante, você gostar de si mesmo. Então hoje eu faço questão absoluta de falar, caramba, como foi bom ser negro, entende? E às vezes você vê alguns comentários ingênuos dizendo o seguinte, né, que você tem que casar com a negra. Puta, eu parto do princípio que o amor é cego. Embora eu tenha, né, como esposa uma negra, mas poderia ser uma loira, entende? Exatamente. Então, isso nós estamos também numa sociedade miscigenada. Então, gente, a gente tem que conciliar toda essas situações culturais que vêm assim, de forma centenária, conciliar. E isso vai da nossa formação, né, de se conversar, de se instruir. Aí a gente vai adquirindo essa coisa de estar superando todas as adversidades. Pode ter certeza disso, tá? Mas eu gosto dessa sociedade mesclada, miscigenada que eu faço parte. Não me sinto, em hipótese alguma, inferiorizado. Essa coisa de inferior, né? Embora a mídia é algo que é complicado, né? Mas você tem que saber lidar com a mídia, né? E saber que você é importante, e de saber que você pode galgar, né, situações mais elevadas de forma pacífica, né, de forma harmoniosa, entende? E se gostando, entende? Então isso é fundamental. Era uma coisa que eu queria deixar registrado, que isso é importante, gostar de si mesmo, né? E gostar da sua cor, amar a sua cor, né? Então, tá, como que alguém vai chegar em mim e falar, você é um moreno claro? Não, eu vou interpelar. Eu sou um negro com muita satisfação. Eu não sou moreno claro. Aliás, existem negros de pele clara e negros de pele branca. Puta, se assumir uma origem é algo fundamental na vida de quem quer que seja. Eu amo o branco, o amarelo, o índio, etc. E eu estou numa sociedade que eu consegui, graças a Deus, me sintonizar e harmonizar e viver bem. Vai ter problemas em termos de preconceito, lógico, mas a gente vai conciliando de uma forma ou de outra. Então, fico feliz. Posso me intrometer? Lógico, você fica à vontade. Vou te falar uma coisa, tudo que você falou só me mostra, me dá exemplo de que realmente eu estou ao lado de uma pessoa e tendo o prazer de conversar com ela e conhecê-la melhor, claro, de um grande exemplo. Eu não posso falar outra coisa. Agora eu vou falar uma coisa só para, acho que um ponto final ali, tá? Nessas grandes palavras que o Carlão acabou de falar. Se respeite e respeite o próximo. Nesse primeiro passo, eu já te garanto que os próximos serão maravilhosos. Primeiro, respeito. E você vai seguindo em diante, não vai ter problema algum. Esse negócio de preconceito, de vou falar isso desse, vou falar isso daquele,
vai passar batida. Sem respeito, amigão. Desculpa, Carlos, se eu Sim, estiver errado. não. Você pode corrigir, porque aqui é uma conversa. Respeite. Respeite sua mãe, respeite seu pai, respeite seu irmão, seu vizinho, seu próximo, um futuro amigo. Hoje eu conheço. Mas ele, se Deus quiser, ele vai ser meu grande amigo. Porque está sendo um grande exemplo. Então, siga isso daí. Respeito pelo próximo. Carlão, eu vou te falar você deu uma ponta lá em Porto Seguro, do francês, que te deu esse start de falar assim, eu vou em busca de conhecimento, porque eu preciso, como essa pessoa acabou de me mostrar há muitos anos lá atrás. E você me contou no bastidor uma história na Itália e que eu também adorei, tá? E eu vou pedir, sem falar mais nada, porque senão eu perco a graça, eu peço que você conte essa história pra gente, por favor. É muito interessante que uma coisa chamada realização, algo chamado satisfação, se deparar com esse valor de realização é uma coisa incrível. E até então eu não tinha tido de forma assim contundente. Mas eu comentava nos bastidores com o Sidney que em 2019, quando nós tivemos a oportunidade de ir para Itália, Roma, nós deparamos com uma família negra que estava no hotel. Qual foi a cidade mesmo? Milão. Nós estávamos em Milão, no hotel, e nós estávamos de saída que nós íamos para Veneza. E ali no hall do hotel tinha casal. E esse casal era norte-americano, mas eles estavam namorando a minha família e querendo falar alguma coisa pelo gesto, pela manifestação, até que eles não aguentaram e vieram até nós, né? O problema que poderia ter era de língua, comunicação, mas em razão das minhas filhas, Juliana e Giovana, falar inglês, nossa, isso nos deu uma tranquilidade fora do comum. E houve a apresentação, né? Eles apresentaram, tanto eu como a minha esposa, que até então, né, não falava inglês. Eu continuo não falando inglês, mas a minha esposa, diga-se de passagem, que em função desse episódio ela está falando inglês e fazendo inglês, se aprimorando. Mas as minhas filhas, desde o prezinho, né, a gente estudaram inglês, mas até então nós não tínhamos assim, um conhecimento do grau, não mensurávamos, né, o grau da língua que elas falavam. E nesse momento, nessa oportunidade, né, que elas receberam esse casal e fizemos ali uma amizade, elas trocando a ideia em inglês, que eu e minha esposa, em seguida, falamos, puta, que satisfação, que prazer. Eu não consigo, embora sabíamos da formação, mas não tínhamos deparado na prática com essa qualidade. Então foi um momento fantástico. Obrigado por ter lembrado desse segmento. Vou falar de novo, Carlão. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Isso é muito importante e é mais um grande exemplo. É mais um grande exemplo. Claro que existe investimento, dedicação, vontade, mas você aí, que como uma grande parte da nossa população, tem a parte financeira que impede muito, tá? E entendemos isso, mas não perca a vontade, não perca o interesse, não perca grandes exemplos como foi esse. Sabe por quê? Porque só assim você vai continuar naquele primeiro passo do respeito que eu falei para vocês. E eu, com a minha humilde opinião, tá? Isso aqui não deixa de ser minha opinião, só isso. Mas você com esses grandes exemplos e vontade de verdade, você consegue passar barreiras que você ia falar que é impossível. Olha que grande exemplo. E para eles, acho que para a mãe e para o pai, foi muito mais uma satisfação tão grande por ver que aquele investimento, aquela educação,
aquela vontade delas, porque foram delas aprender. Não só basta o pai ou a mãe ou quem for, ou até a própria pessoa custear financeiramente, mas sem a vontade de aprender, eu lamento que não vai ter jeito. Não Verdade. tem jeito. Então Verdade. respeite a si próprio, que aí o resto eu te garanto que vai ser bem mais fácil e muito mais prazeroso. Então por isso mesmo que o respeito é a base de tudo. Tá? Então esqueça sua bandeira, sua cor, sua altura, sua estatura. Isso não vai te levar a nada. Só o respeito eu acho que já é um grande passo. Você pode acreditar cegamente nisso. Arlão, como estamos chegando no final, eu queria ficar com você aqui escutando exemplos e histórias por horas. Mas infelizmente não temos essa opção agora. Chegando no final, a gente tem um costume, e eu adoro esse final, porque isso é único. A gente pede um depoimento do entrevistado, independente do assunto, da conversa, porque esse depoimento é particular. Sim. É seu, da pessoa que está aí. Você vai mandar um recado para lá, porque exemplo você já deu vários aqui. Esse recado é seu e eu quero que você mande para lá, direcionado às pessoas que estão assistindo, e principalmente às pessoas que não te conhecem. Porque Sim. quem conhece, sabe quem é a pessoa, sabe quem é a família, conhece. Então Sim. basicamente chover no molhado. Agora, para quem não te conhece, com certeza vai seguir, como eu estou aqui, um grande exemplo de ser humano. Então fica à vontade e mande um recado aí que é seu, não Obrigado. tem de outra pessoa. Em outras palavras, eu gostaria de deixar aqui as considerações finais, lembrando o seguinte, ninguém chega a lugar algum se não for através do esforço, do conhecimento, da batalha, seja em qualquer circunstância. Mas algo que é fundamental no processo é a humildade e a simplicidade. Esse é o cartão de visita, independentemente de quem seja, de como o poder aquisitivo, entre outras, né? Mas eu me considero uma pessoa, eu sou um inconformado. Eu sempre quero melhorias, se aprofundar. E não só sob o ponto de vista pessoal, mas também coletivo. Eu preciso pensar na minha sociedade como um todo. Então, nesse sentido, eu tenho a agradecer muito a minha esposa, a Ilani, tá? As minhas filhas, que dão essa guarida para mim, eu aprendo muito com elas. Aprendo com a minha comunidade, isso é de fundamental importância. Gosto da minha comunidade, eu gosto de Itaquá, tá? Eu estou vivendo, sob o ponto de vista político, uma situação ímpar. Ou seja, estou vivendo, eu que moro aqui já há 58 anos, sob o ponto de vista administrativo, eu estou notando algo diferente em termos de desenvolvimento com a administração, né, do Eduardo Boigues. Puta, coisa fantástica, uma renovação. Então, espero que isso se perdure, ou seja, dê continuidade e resgatar o que Itaquá foi, né, há umas décadas passadas, que nós venhamos a resgatar a nossa identidade cultural. Isso é muito importante e eu estou vendo que nesse governo haverá essa possibilidade, né? Agradecer também a minha comunidade, os meus amigos, dessa paciência, essa tolerância que tem comigo, que eu tenho aprendido muitos com vocês no GEV, no veterano, no clube veterano, através dos amigos que sempre estão lá e que ali eu tenho possibilidade, o Sidney, de exercitar a minha socialização, o meu conhecimento, passar, isso é de fundamental importância, né? E também, Sidney, agradecer a você, né? Tive a oportunidade de conhecer a filha do Lago, ou seja, de rever, melhor dizendo, conhecer nada, né? De rever, porque, nossa, para mim foi um motivo de grande satisfação, porque foi uma pessoa, né? Eu costumo dizer que o Lalo foi uma pessoa, um diferencial em 1 milhão, o que é muito difícil, e de forma natural, né? Então eu estou muito satisfeito
E aproveito esse momento para poder a gente não medir circunstância para poder atingir os nossos objetivos, seja em qualquer segmento, ok? E agradecer também, por último, agradecer também a você pela oportunidade, tá? Muito obrigado e obrigado pela atenção de vocês também. Eu estou muito contente e satisfeito por esse episódio. Muito obrigado. Mas ele não podia fechar melhor, né? O homem de humildade ele tem muito, mas você mostrou que, Carlão, você mostrou que só tem a ensinar, cara. Isso é único. São poucas pessoas, você sabe disso, na nossa sociedade. A sociedade, ela vê isso. De novo, eu vou falar que é uma opinião particular. Ela vem crescendo de uma tal forma que a crueldade, de uma geral, tá? Não quero só na palavra cruel, mas enfim, no geral, ela vem castigando muito os novos, os mais do século, da atualidade, tanto quanto a nossa modernidade. Por quê? Grandes exemplos aqui já passaram por anos de experiência, sabedoria, procurou educação, tem educação. E esses de hoje, eu vejo por meus filhos, tá? É uma briga constante em demonstrar esses exemplos, que é o que nós somos, espelhos, né? Não que eu seja perfeito, porque eu estou longe disso, né? Eu tenho muito que aprender na vida ainda, porque, não estou nem um terço desse homem aqui, viu? Mas chego lá, estamos aqui para isso, aprender e evoluir. Mas enfim, o grande exemplo vem de casa. E eu vou usar o seu gancho do Eduardo, né, administração atual. Conheci outras administrações muito boas também, nesses 20 e poucos anos que eu estou de Itaquá. Mas o diferencial do Eduardo que eu vejo hoje, Eduardo, e você sabe disso porque eu já falei isso para você, é essa garra, essa vontade em fazer esse time todo da administração, porque você está no topo, administrando seu time de futebol, vamos dizer assim, com muita garra, com muita vontade. Mas você fez esse time se unir em prol da cidade. Isso daí, sem dúvida nenhuma, dificilmente essa receita vai dar errado. Claro que somos formados de ser humano, e o ser humano é falho em qualquer aspecto. Mas enfim, e vou usar uma outra frase que você usa nas inaugurações de creche, escola, que a educação, Carlos, ela vem de casa. A base toda é de casa. E ele usa muito isso, eu acho muito importante. E o Lucas também é a mesma coisa, secretário de Educação. Ele usa a estrutura educacional, vai trazer conhecimento. Está ali mostrando regras, trazendo informações que a sociedade pede, que nós temos essa linha. Mas ele deixa bem grifado e eu respeito por isso, viu? Porque é pura verdade, Eduardo. A educação vem de casa. Essa parceria tem que vir de lá. Com uma base boa, a educação, o conhecimento, as pessoas que estão ali, que a máquina pública oferece, dificilmente vai dar errado. Dificilmente vai dar o contrário disso, né? Então esse exemplo, essa semana para mim vai ser especial, está sendo especial, porque grandes exemplos estão passando aqui da consciência negra. E eu não tenho muito o que falar, porque senão eu me emociono de verdade, porque eu lembro de pessoas muito importantes que eu respeito muito, que estão aqui, guardadas no meu coração. E você, Carlos, está sendo uma outra pessoa que eu conheci mais próximo agora, de bater um papo, de conhecer, de realmente conhecer um pouco da sua história. E eu só tenho a respeitar, cara. A respeitar de verdade. Isso aqui não é uma conversa, quem me conhece sabe disso. Sim. Não é só aqui esse bate-papo. E nem mostrar essa parte aqui para alguém que agrade, não, porque eu não me importo com isso, e muito menos importo com a opinião de alguém que não seja construtiva para mim, para minha sociedade, para minha família, para pessoas importantes que servem de exemplo, como o Carlão está aqui hoje. Então, Carlos, para mim eu agradeço, eu peço. Nena, um grande abraço, meu amor. Grande abraço e muito obrigado. A secretária de Cultura aqui da cidade, que está fazendo um belíssimo trabalho, e eu pedi essa indicação. Ela não podia ter acertado melhor nessa indicação. Um grande beijo para você, que você continue esse trabalho nesse time do Eduardo e que venha
Só trazer essa cultura nossa, que é misturada, que é bagunçada, mas é nossa, tá? Obrigado, amor. Carlos, de novo, respeito muito a pessoa que eu acabei de conhecer, um pouco mais. Agradeço por você estar aqui e mostrar um pouco mais dessa garra, dessa vontade toda de quebrar esses paradigmas, de vencer e de fazer a sua base, que é tão importante, que é a sua família, fazer a mesma caminhada que você fez. Parabéns, parabéns e agradeço a todos vocês, viu, que acompanham aqui e essa Semana da Consciência Negra. Curta, comente e compartilhe.